Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. O meu nome é Kevin e neste vídeo quero falar com você acerca de um assunto importante para a vida da cristã: batalha espiritual. Todos os que receberam o Senhor Jesus em suas vidas terão de passar por lutas espirituais, porque desde o dia em que nós nos convertemos ao Senhor, Satanás ele se levanta para tentar nos derrubar e nos trazer de volta à perdição. O objetivo dele contra os filhos de Deus e contra todo ser humano, além de levar à perdição, é roubar, matar e destruir. Talvez você esteja se perguntando por que o cenário mudou, é porque eu precisei trocar de lugar. Bom, continuando aqui. O apóstolo Paulo, ele deixou uma mensagem aos Efésios. Uma mensagem bem interessante. No capítulo 6 de Efésios, no versículo 10 ao 17, está escrito: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui nesta mensagem, o apóstolo Paulo ele está nos mandando nos fortalecermos em Deus e nos fortalecermos no poder dele. Ele nos diz para estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Segundo o que ouvi de um pastor, alguns interpretam esse texto no sentido literal, como se a armadura de Deus fosse uma armadura invisível, e oram para que o Senhor lhes dê essa armadura. Mas o apóstolo Paulo está usando uma figura de linguagem. Ele está querendo dizer que nós temos que usar a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a esperança da salvação e a palavra de Deus como armadura. E aqui no versículo 12, ele declara: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. O que ele está querendo dizer? A nossa luta não é contra seres humanos. A luta de um cristão não é contra seus familiares, seus parentes, seus vizinhos, ou pessoas que pensam diferente dele. A sua luta é contra Satanás e seus anjos. E o apóstolo, ele nos diz aqui no versículo 13, para nós vestirmos toda a armadura de Deus, para que nos dias maus, nos dias em que o inimigo se levantar para lutar contra nós e nos derrubar, que nós possamos resistir a ele e vencê-lo e permanecer firmes. Se o inimigo, se nós não estivermos preparados para a batalha e não lutarmos, nós podemos infelizmente ser vencidos, humilhados e sofrer muito nas mãos do inimigo. Mas, se vencermos, nós seremos fortalecidos, ficaremos firmes, glorificaremos o nome de Deus, daremos um bom testemunho e continuaremos seguindo em frente na nossa caminhada em direção ao nosso alvo, o reino celestial de Deus, onde há alegria, paz, justiça e vida eterna, e onde está o melhor de tudo em todo o universo, a santa e gloriosa presença de Deus.
Nos versículos 14 ao 15, o apóstolo Paulo aí começou a nos dizer como vestir a armadura do Senhor. Uma coisa que eu quero dizer antes é que a armadura que o apóstolo Paulo está usando para comparar a armadura de Deus é uma armadura que os soldados romanos usavam antigamente. Versículo 14 está escrito: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Nós temos que dizer a verdade. Nós temos que conhecer as Sagradas Escrituras, conhecer as palavras do Senhor e conhecer verdadeiramente e intimamente o Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, o Senhor Jesus são a verdade. A verdade de o cinto de um soldado romano, não, ela firmava a sua couraça, que também quer dizer que é um peitoral. Ela firmava para que ela não soltasse. Sim, e também ela segurava a sua espada. Nós temos que estar firmes na verdade, porque a verdade ela sustenta a justiça, sabe? E ela sustenta a palavra de Deus. E aqui, esteja vestida a couraça da justiça. Essa parte do corpo, o peitoral e o abdômen, são muito importantes, porque nelas estão os nossos órgãos vitais. E se forem atingidos, podemos sentir muita dor e correr o risco de ter uma morte lenta, tá? Ou imediata. Nós temos que ser obedientes a Deus, pois a obediência a Ele será como um peitoral que nos protegerá das acusações do inimigo, o que tenta nos ferir profundamente e nos destruir. No versículo 15 ao 16 está escrito: E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O apóstolo Paulo está ensinando que nós temos que conhecer o evangelho e usar o evangelho como nossos calçados. O calçado de um soldado romano, ele tinha pregos cravados nele, para que quando o soldado ele pisasse, ele não escorregasse e não caísse, mas ele permanecesse de pé, né, no campo de batalha. Se um soldado cair, ele fica muito vulnerável, e pode ser facilmente morto por seu inimigo. Nós temos que estar de pé. E conhecer o Evangelho, estar firme nele, ele nos fará estar firmes na batalha espiritual e a não escorregarmos. E o apóstolo diz para nós usarmos a nossa fé em Deus e na sua palavra como um escudo. Um escudo de um soldado romano, ele era coberto por couro e banhado em água. E isto era para proteger o soldado das flechas inflamadas de seus inimigos e também apagar o fogo que havia nelas. As flechas do inimigo são as suas palavras más, as suas mentiras, as suas acusações. Se o inimigo vier te acusar, e você já se arrependeu e foi perdoado, declare com sua boca: Jesus me perdoou, o seu sangue me purificou. Satanás, você não tem poder contra mim. E no versículo 17, o apóstolo Paulo diz: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, como já deve saber, ele tem um propósito de proteger a cabeça.
A cabeça aqui, ela é responsável por governar o nosso corpo e também por nos fazer raciocinar bem. Se a cabeça for danificada, tá? Uma pessoa ela pode não se mover direito e também ela não pensa direito. E um perigo maior além desse é que, dependendo do ferimento, uma pessoa pode morrer. Ou seja, nós temos que usar a nossa esperança na salvação, ou seja, a esperança de que nós, quando partimos deste mundo, não estaremos no inferno, nós estaremos no céu com o Senhor Jesus e com Deus, o Pai. Essa esperança nos faz pensar bem e agir da maneira certa, tá? E nos conserva vivos. E, por fim, o apóstolo Paulo nos diz para usarmos a espada do Espírito, a palavra de Deus. Nós temos que usar as Sagradas Escrituras como uma arma contra Satanás. Se você já conhece a história da tentação de Jesus no deserto, já sabe que todas as vezes em que Satanás tentava ele dizendo: se tu és o Filho de Deus, faça isto, faça aquilo outro, Jesus respondia a Satanás: está escrito isto, está escrito, está escrito. Cada vez que o Senhor Jesus usava as escrituras duras, ele resistia ao diabo. Ele combatia a tentação e vencia. E Satanás, vendo que ele não poderia derrubar a Jesus, não teve opção. Ele tinha que ir embora, bater em retirada. O Senhor Jesus ele usou as escrituras sagradas para lutar contra o inimigo e vencê-lo. Para nós usarmos, provavelmente já sabe, mas se você ainda não entendeu bem, eu digo. Nós temos que diariamente conhecer as Sagradas Escrituras, orar pedindo a Deus entendimento, para que saibamos o que a Bíblia está nos dizendo. O ser humano, por si mesmo, não pode entender a Bíblia Sagrada, porque é um conhecimento divino. E para entendermos esse conhecimento, nós temos que pedir ao Senhor o seu entendimento divino. Quem não ora ao Senhor pedindo entendimento, não pode compreender as Sagradas Escrituras. E além de nós conhecermos e compreendermos a Bíblia, nós temos que usar o que ela está escrito para lutar. Imitando o exemplo que o Senhor Jesus nos deu no deserto. Uma coisa que eu quero acrescentar também é que, às vezes eu observo que há pessoas que ficam usando a Bíblia Sagrada para lutar umas contra as outras. E isso está um erro. E eu digo para você que, se você faz isto, arrependa do seu erro. O teu inimigo não é o teu próximo. O teu inimigo é o diabo e os seus demônios. Use a Bíblia Sagrada não para lutar contra os seres humanos. Use ela para lutar contra os maus espíritos e vencê-los. E algo mais que eu quero lhe dizer é a você, meu irmão e minha irmã que está me assistindo. Ore e vigie constantemente, para que você seja fortalecido em espírito e esteja atento à presença do inimigo, para que ele não te pegue de surpresa, sabe? E para que você evite as tentações. E quando for tempo de você lutar contra o adversário, claro, que você seja forte e firme para lutar contra ele e vencê-lo. E não deixar ele roubar o que você tem, te matar, e destruir as tuas coisas. E para que você conserve a salvação e a vida eterna que lhe foram dadas pelo Senhor Jesus. Esta foi a mensagem de hoje. Se você gostou, aperte no botão de gostei e deixe seu comentário. Compartilhe esses vídeos para seus amigos. E se você não é meu inscrito ainda,
Se inscreva em meu canal e ative o sininho para receber a notificação de vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima, se Deus quiser. Que Deus te abençoe.